Era o dia 25 de novembro de 1926, exatamente um dia antes da famosa Batalha da Serra Grande, onde tombaram mais de 70 policiais. O bando de cangaceiros, por ordem de Lampião, estava à procura de José de Esperidião, residente na fazenda Varginha, município de Vila Bela na época, hoje Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Relatos contam que Esperidião matou nessa ocasião um primo do pai de Lampião, e o rei do cangaço jurou pegar o assassino, nem que tivesse de descer o inferno para pegá-lo. Lampião sempre mandava um espião, um cangaceiro disfarçado de sertanejo ou de vaqueiro, para perguntar onde encontraria José de Esperidião, mas sem sucesso. A verdade é que José de Esperidião também tinha seus contatos, que lhe avisaram que Lampião estava na cola dele para matá-lo. Depois de muita investigação, descobriu-se que José de Esperidião trocava de lugar para dormir todos os dias. Lampião foi informado que o velhaco estaria em sua casa recebendo visitas. Lampião se aproxima devagarinho para não assustar a caça. Cerca a fazenda e Lampião, entrincheirado, percebe que o inimigo realmente estava com muitas visitas em casa. Então Lampião reúne o bando e diz: peguei o velhaco do Esperidião. Ele tá em casa, mas fica olhando na janela com a metade da cara de 5 em 5 minutos. Tá arisco igual gato. Não quero que ninguém atire no povo, só no Zé de Esperidião e ninguém mais. É ele que eu quero pegar. Dentro da casa estava cheio de visitas, os quais foram cumprimentar Rosa Cariri, a esposa de José de Esperidião, por ter dado à luz a uma criança que estava com 7 dias de nascido. Essa criança era o José Pereira Lima, o Cazuza, filho de José Esperidião e de Dona Rosa Cariri, os donos da casa. No meio da conversa, Dona Rosa Cariri, ao avistar de longe alguns cangaceiros se aproximando, avisou ao marido, José Esperidião, para que ele fugisse rapidamente, que os cangaceiros estavam atrás dele para matá-lo, se a mulher já conhecia a história. Então José de Esperidião perguntou: quantas pessoas você acha que vem? Uns 20 homens, mais ou menos. Não corro com medo de 20 homens, não. José de Esperidião pegou seu rifle e 2 bornais cheios de balas e ficou entrincheirado no seu quarto, esperando os cangaceiros. Quando os cangaceiros chegaram à porta da casa, deram boa tarde e Lampião perguntou: boa tarde, senhor. Por favor, o José de Esperidião está? Antes que a mulher respondesse, de dentro da casa, José Esperidião responde: estou aqui. Por que mesmo estão me procurando? Venha para fora. Precisamos conversar. Já estamos conversando. Eu não vou sair e vocês também não vão entrar. Quando as pessoas presentes notaram que estavam diante do bando de Lampião, começou a correria. O pavor foi tanto que algumas mulheres pularam pelas janelas. Com ordens de Lampião para deixar os visitantes em paz, os cangaceiros perceberam que José de Esperidião não sairia e começou o tiroteio. O recém-nascido José Pereira Lima, o Cazuza, filho da vítima, estava deitado em uma rede na sala e foi baleado nos 2 pezinhos. O bebê estava com os pés cruzados. Os tiros foram ouvidos em toda a região. Então sua mãe rapidamente pegou o bebê e se enfiou pelos matos para salvar a vida do menino. E a maioria dos habitantes da localidade abandonaram suas casas
e foram se refugiar na Caatinga, porque não eram qualquer cangaceiro, era Lampião, o temível. Lampião ficou tranquilo, sentado na calçada da casa de Agostinho Bezerra, próximo ao local, meio que debochando da situação, talvez querendo dizer que não precisava dele para pegar um só homem. Mas não era qualquer homem, era o José de Esperidião, sujeito meio famoso pela sua valentia, meio burra, mas era valente. O ataque foi chefiado por Antônio Ferreira, motivado por uma vingança de um assassinato cometido por José de Esperidião na Serra Negra. Ele teria matado um primo de seu pai. No município de Floresta, quando Lampião percebeu que o caso seria fácil, foi aguardar o desfecho deitado em uma rede no alpendre da casa de Brás Estevão, um pouco mais distante do local do ataque. Segundo relatos do escritor João Gomes de Lira, os cangaceiros chegaram à casa de José de Esperidião por volta de 1h da tarde. O tiroteio durou a tarde inteira. Às 6h da tarde, um cangaceiro foi até onde estava Lampião e disse: Capitão, o José de Esperidião é muito valente, uma fera, até parece que o homem não morre. E agora, o que nós faz? Lampião tirou o chapéu, coçou a cabeça, depois disse: arranca a cerca do curral, escora tudinho no pé das paredes em volta da casa, joga querosene e taca fogo. Até o Satanás, se tiver lá dentro, vai sair pra fora. Ô esturrica! Os cangaceiros jogaram querosene e depois, com uma velha binga acesa jogada na madeira, o fogaréu subiu e destruiu o telhado. Ficou apenas as paredes em pé. Se sentindo vingados, Lampião e seus cabras sumiram no sertão de meu Deus. No dia seguinte, uma mulher moradora da localidade foi a primeira pessoa a entrar no lugar onde era a casa. Pulando por cima de brasas e cinzas, conseguiu chegar ao quarto, onde viu o corpo chamuscado de José de Esperidião, com seu rifle ainda na mão, bala na agulha e o dedo no gatilho. Quando a mulher pegou e puxou o rifle, o mesmo disparou. Em uma conversa informal do historiador Frederico Pernambucano de Melo, ele afirmou que José de Esperidião era um homem tão valente que mesmo depois de morto ainda conseguiu atirar. Quando retiraram o corpo de José de Esperidião para fazer o sepultamento, não encontraram marcas de balas no corpo dele. Portanto, chegou-se à conclusão de que a morte fora por asfixia provocada pela fumaça, e não por balas como se pensava. Esta é uma história verídica e comprovada nos anais da história. José Pereira Lima, o bebê que estava na rede, filho da vítima, ficou com a marca no pé pelo resto de sua vida. Geralmente, quando ia comprar sapatos, adquiria 2 pares, um par 41 e outro par 42, pois um pé ficava menor que o outro. Conforme consta no livro Memórias de um Soldado da Volante, de João Gomes de Lira, ao cair da tarde daquele dia, a força que vinha distante ouviu as últimas descargas de fogo dos bandidos contra José de Esperidião. Quando ali chegou na manhã seguinte, só encontraram a desgraceira deixada pelo bando de Lampião, que espalhava a vingança por todo o sertão. Se você gostou da história, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Clica aí na telinha. Por quê? Porque eu fui!